Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um preview by KTO da temporada 23-24 da NBA, hein? Hoje, o nome da equipe a ser analisada é Charlotte Hornets. A equipe, Lucas, que não é mais de Michael Jordan, né? A equipe que mais recentemente foi negociada aí nos mercados de valores da NBA. Charlotte Hornets deixou de pertencer ao Michael Jordan e agora pertence a dois investidores, um grupo, né? Um grupo longo de investidores liderado por dois empresários do ramo do capital financeiro, viu, Lucas? Então, o Hornets não é mais o time do MJ, tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, eu espero sempre muito de você, né, Gibas? Afinal, somos parceiros aí, escolhidos, né, pra vida. Okay. Mas não esperava que você começasse tratando de uma franquia cheia de atletas aí tão instigantes, falando de bilionário aqui, né, Gibas? Falando, agora é... Tipo quando tem um campeão, Adam Silva dá logo a taça pro dono. Não esperava isso de você, viu, Gibas? Mas... Será que eu tô me tornando um mercenário? Depois dos Pixcats? Cara, mas... imagino que mercenário receba muito melhor do que a gente, né, Guilherme? Não tenho, assim, conhecimento, mas mercenário... Não é um mercado que eu quero tatear, né? Não quero monitorar esse mercado. Não tô abrindo LinkedIn e procurando vaga, né? Aliás, o único grupo Wagner que eu toparia é da família do Franz Wagner, né, Guilherme? Muitos atletas milionários. Mas o fato é, Gibas, é uma mudança, né? É uma mudança. O Charlotte Hornets foi para mais uma campanha onde se imagina que é uma das equipes fracas da NBA e agora teve uma mudança do mais alto possível, né? Assim, mudança de cima para baixo. Não dá para mudar mais do que isso, né? Vamos ver que tipo de dono, né? O Hornets vai apresentar agora, se vai ser algum como o do Suns, que é acelerar, se é algum como, cara, eu tô aqui para me divertir, ficar no courtside, vendo o Curry jogar, vendo o LeBron, sabe? Não tô muito me preocupando, né? A gente tá acostumado a perder, tudo bem. Vamos ver que tipo de direção o Hornets vai apresentar, Gibas, mas por enquanto o que vem é uma equipe que traz do ano passado o pior ataque, foi o 30º em offensive rating, uma defesa abaixo da média, né? 20ª de 30 defesas da NBA, de maneira geral, a quarta pior equipe da NBA, né? E que o Cassinho colocou como quinta pior campanha, empatada com a do Houston Rockets, para ser a quarta pior campanha. Então, assim, o Cassinho aponta para uma estagnação, né, Gibas? Agora, que tipo de olhar a gente vai ter sobre esse Hornets, né? O Hornets traz como grande novidade para a temporada o prospecto de um LaMelo Ball inteiro. E eu começo com isso ao invés de falar, por exemplo, de Brandon Miller, escolha 2, né? Porque eu acho que o torcedor do Hornets, a pessoa que vai no over do Hornets, espera um LaMelo inteiro, um LaMelo contribuindo, porque ele é esse tipo de jogador especial, viu, Gibas? O estilo pode não parecer, assim, a maneira despretensiosa com que ele lidera um fast break, né? A maneira quase desleixada que ele faz uma assistência, pode não parecer, mas o LaMelo é um cara que influencia a coluna de vitória e de derrota, né? Isso desde o seu ano de novato. Então, assim, LaMelo jogando é a primeira novidade que o Hornets pode ter para um futuro melhor. Agora, claro, né? Quando você tem a escolha 2 do draft, você faz uma escolha que para muitos vai ser controversa até que se prove o contrário, né? Porque você tinha lá, desde o draft começar, a ideia de que o Scoot Henderson poderia ser a primeira escolha em qualquer outro draft que não tivesse o Wembanyama, né? E o Hornets fala, não, o cara é Brandon Miller, né? Jogador aqui da NCAA. Que as pessoas viram de perto, o que fez, o que pode fazer. Vai ser uma espécie de escolha controversa até que se prove o contrário, né, Gibas? Então, sim, o Hornets traz também em Brandon Miller mais uma esperança de futuro. Gibas, como é que você passa o seu primeiro olhar por essa suposta nova era do Charlotte Hornets? Bom, o primeiro ponto é
Acho que as expectativas estão bem grandes nas mãos desses dois atletas que você mencionou. Lamelo Ball, ainda muito novo. Ele é de 2020. Ele 2020 não, ele tem Pô, 20. 2020 seria um fenômeno. Ele é do draft de 2020, né? Ele é de 2001, de agosto de 2001. Então ele acabou de fazer 22 anos, é muito pouquinho, né? É muito jovem e tem muito para crescer. Acho que eu acho que esse é um ponto que a gente diverge aqui, né? Assim, o tamanho do Lamelo é uma divergência um pouco antiga nossa. Acho que esse quê de competitividade que quando você fala, né? Ele influencia em vitórias e derrotas, implica, ele é um cara muito competitivo e traz vitórias pro time, né? Não compro ainda, mas sim, né, os números mostram que quando ele tá em quadra o time vence mais do que perde. Mas não sei, acho que falta um pouquinho um nível de competitividade mais acentuado, assim, para ser um jogador que eu posso considerar igual você considera. Gibbs, mas assim, Mas quando ele não tá, o time perde muito mais do que vence, né? é isso. Assim, Quando ele tem tá em quadra, elementos para você dizer que ele influencia na coluna de vitórias, sim. Não é um absurdo dizer isso. por exemplo, né? 2022, 75 vezes como titular, 39 e 36, a campanha positiva. No ano de novato, também a campanha com o Lamelo Ball foi muito melhor do que sem o Lamelo Ball, né? Então, assim, não é um achismo aqui, porque eu gosto do Lamelo Ball. Estava falando de coisa objetiva. Ele enquadra, o time vence muito mais do que ele não estando em quadra, né? Agora, se ele vai Mas assim, transformar o time num super time, etc., aí acho que é onde a gente pode divergir, né? Até onde ele pode levar um time. Mas o fato do time vencer mais com ele em quadra não é debatível, né? É um fato mesmo. então, mas é um fato também de quem entra no lugar dele, né? Acho que esse é um elemento extra, né? Assim, é um time muito ruim, né? A distância entre quem joga e quem entra quando ele sai pode dizer mais sobre o número de vitórias com ele em quadra do que propriamente o quão vitorioso o jogo do Lamelo é. É um pouco esse meu ponto. E isso que você chama de desleixo é o motivo que ele não aparenta ser, na minha opinião. Ele é desleixado, joga muito para ele, mesmo que as assistências são lindas e faz o time jogar, é um tipo de basquete que, não sei, me parece um pouco overrated. É uma divergência do Café Belgrado, né? Já tradicional já. E o Lucas é um lamelista. E aí eu por não achar o Lamelo um talento transcendental, fico Você é como um Malakai anti-lamelista. Flinguista, né? O Malakai Flynn que expôs o Lamelo Ball na Summer League de 2019, 21, sei lá. Mas não sou um hater, só tenho mais carinho por outros jogadores. E, cara, com o Brandon Miller me incomoda, porque ele tá meio que nessa coluna pra mim também, que, cara, não tô tão empolgado, sabe? É um jogador que. Você tem um pavor de vespas, Gibas? Talvez seja isso, né? Até que não. Mas a impressão que eu tenho do Brandon Miller é que ele é muito novo e por isso ele merece ter mais cuidado, sabe? Ele tem 20 anos, só vai fazer 21 em breve, Gibas, daqui tá 2 meses. parecendo muito com um trend tópico do Twitter de ontem, viu? Sobre atletas de 23 anos. Ah, é muito novo, né? Vamos ter calma. Não, mas nesse sentido, né? Eu acho ele Ok. muito novo, né? É muito novo pra gente já definir o que pode ser e tal. Ainda mais que ele nem pisou na NBA. Fez uma Summer League de altos e baixos, teve altos bem legais e teve baixos bem legais também, né? Bem baixos. Inclusive, um dos baixos dele foi ter sido dominado pelo Gui Santos, Lucas. E aí o Gui Santos veio pro Brasil. E, cara, toda entrevista que os caras falam do Gui Santos, e aí, o que você fez na Summer League? Ah, eu dominei o Brandon Miller, né? Ele mete essa. Falou na ESPN, falou pros nossos amigos do Camisa 23. Enfim, não é o que você espera de uma segunda escolha. Mas acho que tem um elemento aqui que o Brandon Miller precisa lidar, que é, como você falou, né? O fato de que era uma classe que tinha talentos muito notórios e que um deles era bem óbvio, né? O caso de escolher o Brandon Miller foi uma aposta. Não é como se ele tivesse saído, sei lá, numa escolha 2 e de repente um talento que não estava cotado vira um super talento. É diferente. O Scoot estava sendo tratado como segundo, até com potencial primeira escolha se o Ibanyama não fosse um mutante. Então, o Brandon Miller vai carregar isso. E assim, ele precisa ser melhor que o Scoot, mas não só, né?
ele precisa ser melhor que os irmãos Thompson, ele precisa ser melhor que todo mundo que foi draftado depois dele. Mas enfim, acho que ele tem algumas ferramentas que casam muito bem com o jogo do Lamelo, já que é para ir para algum caminho otimista, para não ficar só no, pô, não sei, hein, não sei. Acho que o Hornets, ao fazer esse movimento, deixa muito claro, o time está na mão do Lamelo. Acredito no que o Lucas fala, aquilo que o Guilherme fala é irrelevante, é o que eles pensaram. E acho que temos que deixar a bola na mão do Lamelo, temos que deixar o time na mão do Lamelo e um companheiro que tem potencial para ser um. Cara, eu não acho ele um grande defensor, igual se vende por aí, mas tem potencial para ser um grande defensor, como é o Brandon Miller. Porque, assim, tem a envergadura monstruosa, tem movimentação lateral bela, mas tudo isso é hipotético, né? Assim, como a gente acabou de falar, ele foi dominado pelo Gui Santos. Então, assim, o Brandon Miller tem a hipótese de ser Pode um ser o baita Malakai da defensor. vez? O Gui Santos? O Malakai? Pode ser. Foi exposto, né? O Brandon Miller joga fora da bola. É um bom criador, mas o que ele tem de bom, fundamentalmente, é jogar fora dos bloqueios, fazer cut, pegar a bola em mismatch, atacar já a diferença criada. E isso, eu não, pra deixar claro, né, não sou terraplanista, acho que o Lamelo Ball é uma máquina de criar vantagem. Ele, a primeira passada dele, a leitura em velocidade, ele sabe muito bem fazer isso. E acho que, então sim, é um jogador que pode casar muito bem com o que é o Lamelo Ball. Então foi uma escolha fundamentalmente baseada nisso. É uma escolha casada. Você coloca outro amador aqui, do tamanho do Scoot ainda, você acaba de criar um problema para a franquia. Não é? É um problema ter talento? Cara, não é um problema ter talento, mas é um problema ter dois super talentos que são mais ou menos redundantes, tendo a oportunidade de ir em outra direção. E acho que eles seriam redundantes, sim. Então, acho que se o Lamelo for o que o Lucas Agora espera sim, que seja, não era a única opção do Hornets, né? Era uma escolha tinha outros muito caminhos. badalada, podia ir por Ah, trocas, muito jogador excelente disponível, ainda a possibilidade de você trocar 2 pela 3 e alguma coisa a mais, né? Que seja mínimo, um acréscimo mínimo ali. A gente vai lembrar, sei lá, o Wizards trocou a 8 pela 7, né? Para isso precisou pagar coisa para o Pacers, né? Então, assim, não é como se fosse Scoot com o Lamelo que não ia dar certo, ou o Brandon Miller na escolha 2. Né? O time tinha N possibilidades a partir dali, mas havia um. inclusive Ele está pegar muito. um pivô, né? Podia pegar um Jarvis Isso. Walker, por exemplo. Sei Podia. lá. Trocar mais para trás ainda, né? Escolha, Isso. sei lá, 4 e mais alguma coisa. O Houston tinha múltiplas escolhas. Então, assim, eles de fato queriam muito o Brandon Miller, né? E aí, É além disso isso. tudo que o Gibbs falou do Brandon Miller, das coisas teóricas, ele já é um bom ball handler secundário, dá para dizer assim, né, Gibbs? Ele Eu pode ser um acho. criador secundário, aproveitar a vantagem, né? Vamos ver para que lado vai isso aí. O time tem outras coisas, Gibbs, fez outros movimentos aqui, mas as adições, basicamente, são via draft, né? Porque o time trouxe o Nick Smith Jr., na escolha 27, é um cara que chegou a ser cotado quando a gente começou a fazer o Amanhã Vai Ser Outro Dia da classe. Na época, ele era cotado para ser escolha 3, né? Amanhã Vai Ser Outro Dia é uma série que o Café Belgrado faz para apoiadores sobre jogadores que vão vir para o futuro na NBA, né? No próximo draft. E quando começa a nossa série, lá em setembro do ano passado, o Nick Smith Jr. era a escolha 3 do draft, né? Ele estava atrás apenas de Wembanyama e Scoot Henderson. Então, assim, eles pegaram o cara que se tornou a terceira força do draft e pegaram também o cara que abriu como terceira força do draft. Trouxe ainda o Amari Bailey na escolha 41. Esse cara chegou a ser cotado ali para fim de primeiro round, começo do segundo. Uma escolha interessante do Hornets. Mas eles trazem também, Gibas, de volta o PJ Washington, que teve um crescimento muito bom na temporada passada, né? Ele acabou mais envolvido ofensivamente com a escassas opções que tinha ali o Steve Clifford a seu dispor, né? E traz de volta o Miles Bridges, que antes da temporada passada começar, ele era o segundo melhor jogador da franquia, né? Ele era o cara que o Hornets apostava todas as fichas para ser o sucessor assim, o sucessor não, o parceiro do crime do Lamelo, né? Um cara que pode fazer a 4, um cara muito atlético e que se envolveu, né? Se tornou um criminoso, né? Essa é a palavra. Entre uma temporada e outra, ele era free agent,
e acabou perdendo profissionalmente, né, muitas oportunidades por ser um criminoso, né? E aí ele volta para essa temporada com perdão meio esquisito da NBA, porque assim, ele não foi suspenso na temporada passada porque ele não tinha contrato, né? E aí ele, por não ter jogado a temporada passada, a NBA entende que ele já tinha cumprido uma grande parte da sua pena, que veio apenas antes dessa temporada agora. E aí vai perder mais alguns jogos no começo da temporada, tentando excluir, que é muito difícil, né? Tentando excluir tudo que ele é fora da quadra, Gibas. Ele, dentro da quadra, se jogar perto do nível de 21, 22, o cara, o tempo passa muito rápido. Se jogar perto do nível 21, 22, né, é uma grande adição para esse elenco, né? Esse time do Hornets foi um time bem mais competitivo quando ele jogava do que no ano que ele não jogou. Não sei como é que ele vem para jogo. Espero que ele não se imponha a ponto das pessoas se sentirem obrigadas a falar sobre Miles Bridges, né? Mas o Hornets optou por trazer de volta o Miles Bridges, e nesse preview a gente tem que levar em conta que ele provavelmente vai jogar grande parte da temporada. Então, assim, Gibas, não são super mudanças, né? Não são mudanças como o Houston fez, né? Não são mudanças tão agressivas, mas ainda assim são mudanças em relação ao time que ano passado perdeu o Dennis Smith Jr., que fez uma boa participação pelo Hornets, o Theo Maledon, que, enfim, né, vai vendo as suas chances na NBA passarem, né, e sem se firmar, o Mikhail Luke e o Kobe Simons, não são perdas assim que a galera vai escrever um blog, né? Ah, perdemos tendismithjr.com, né? Acho que no Blogspot não vai ter esse blog, né, Gibas? Você falou do Plumlee? Não falei do Plumlee não, Gibas, mas você pode falar do Plumlee. O Plumlee foi pro Clippers, né? Ninguém nem viu, mas ele foi um dos pivôs que mais jogou na temporada passada. E outro jogador, assim, que a gente... Mas é porque ele foi pro Clippers durante a temporada, por troca. Durante a temporada. E o Kelly Oubre é bizarro, porque tá até agora procurando emprego, né? É um cara que, sei lá, um cara que todo mundo que acompanha a NBA conhece. Fez uma temporada de 20 pontos por jogo no Charlotte, enquanto teve em quadra. E até agora ninguém teve coragem de assinar com Kelly Oubre, hein? Por que será, né? Por que será que Kelly Oubre espanta as pessoas nesse nível, né? Mas é um suposto a passagem talento. dele pelo Golden, né? Aquilo ali foi meio feio. Foi feio. Outras também, né? Falar a verdade, assim. O Kelly Oubre é um talento óbvio e bastante irritante, assim, né? Esquisito de ver jogando, assim. Jogou no Phoenix Suns também, não foi? Não. Teve momentos interessantes até. Tá valorizado esse lado. Foi. Acho, Lucas, que é um time... É uma pena ter que falar de Miles Bridges, mas, enfim, a gente tem que comentar o jogo, é parte do que a gente quer fazer, a gente não tem decisão, certamente não estaríamos aqui falando dele, porque, enfim, que ele estivesse na NBA, mas uma vez que ele está, acho que não dá para ignorar que é um jogador de 20 pontos por jogo, né? Um jogador de 20 pontos por jogo, em uma posição que estava se aprimorando, na posição entre 4 e 5. Então acho que ele oferece algumas coisas pro time em quadra que o time sentiu falta nos últimos anos, né? Velocidade na transição, bola de 3 de fora, criação do 1 contra 1 com ou sem vantagem. Então acho que isso recoloca a equipe, assim, um jogador de elite a mais. Acho que é um bom jogador, não sei de elite, mas um bom jogador. Tem esse ponto que o Lucas mencionou, né? Será que um ano fora não pesa, né? Espero que pese, espero que tenha bastante dificuldade e não consiga jogar. A minha torcida é essa, né? Agora, que é um jogador que tem por onde ser um fator, tem. Lucas, a parte desses nomes, né? Assim, quando a gente vai passando o olho por esse time, a gente tá até conversando fora do ar, né? A impressão que dá é que tá faltando jogador NBA, assim, né? Aquele jogador que você tem certeza que vai ter anos de NBA. Não digo nem que já tenha anos de NBA, mas que você fala, não, esse cara vai continuar na NBA por muito tempo, né? Cara, chega um momento ali na lista que começa a pintar uns nomes assim que você fala, tá, e aí, né? Beleza. Será que esse cara vai estar na NBA daqui 2 anos, daqui 1 ano, né? E não sei, assim, é um time que me parece ser um time bom de draft, um time que consegue encontrar talentos
em alturas exóticas, assim, né? Caras que você não espera. Teve um momento da temporada que o Hornets começou a mandar pra quadra uns caras meio bem alternativos e o time jogava competitivo, assim, né? O Steve Cara, eu Clifford, curto o Nick Richards, hein? Nick Richards, o JT Thor, o Kay Jones, cara, os caras que correm, enterram, né? O Book Knight até teve momentos legais. Tem isso, né? O Steve Clifford é considerado um técnico muito competitivo, né? Muito que faz o time jogar muito duro. Então, é um time que, com, com peças que ainda não estão prontas para a NBA, que estão se adaptando, foi se virando, assim, foi conseguindo vitórias onde você não esperava, até que a coisa foi bem ruim, assim. Mas mesmo nos momentos difíceis, eles conseguiam umas vitórias assim que você não esperava. Trazendo jogador de G-League, trazendo jogador que já não está mais no elenco, né? Teve uma run na temporada do Dennis Smith Jr., por exemplo, né? Inclusive, um desses jogos foi contra o Dallas. E, cara, esse jogo meio que eliminou o Dallas. Foi um jogo meio chave ali naquela sequência que tirou. Revenge Game, né? Foi um revenge game, efetivamente um revenge game. Matou um monte de bola e uma delas bem clutch, assim. Então, eu acho que é um time que, por jogar num leste que é um pouco menos competitivo, ali embaixo, sabe? A rabeira do leste. Acho que tem muita vitória aí pelo caminho, sabe? Agora, ainda assim, né? Se você tentar pensar uma rotação com Vamos de Lamelo. depth chart? Vamos lá, vamos lá. Tô pensando o seguinte, Lucas. Tô pensando em Lamelo, Brandon Miller. Cara, acho que eles vão ter que botar outro guard. Acho que não vai rolar o Brandon Miller na 2. Gordon Hayward, né? Acho que o Gordon Hayward faz essa É, 2-3. Ele se ele consegue jogar, fazer. né? Espero que É, sim. a ideia é projetar, né? Aí PJ Washington e Miles Bridges é um time interessante, o quinteto titular. Assim, um time competitivo, um time É, supostamente competitivo, né? se eles Supostamente forem por competitivo. esse caminho, né? Pode ser que eles metam um bigzão, né? É o Mark Williams ou o próprio Nick Richards, que terminou bem a temporada passada, e tragam do banco, né? Acho que eles vão trazer do banco mais o Bridges, viu, Gibbs? Pode ser, pode ser. E tem o Kai Jones também, que, cara, o Kai Jones andou sendo polêmico aí. Você acompanhou esse episódio? O Kai Jones é o cara que não foi, né? Ele é de Bahamas e De Bahamas, não foi isso. jogar lá na Argentina, mas nem precisou, mas na Olimpíada ele vai, né? Na Olimpíada ele deve ir. É, Né? E aliás, o Nick Richards é jamaicano, viu, Gibbs? Nascido em Kingston. Então, bom, né? Não, o de Kai repente vai Jones pintar no rec- AmeriCup. recentemente virou notícia porque ele fez uma live. Cara, ele tava muito doido, velho. Ele tava absolutamente doidão. A definição é essa, assim. Não sei, doidão de alegria, doidão de alguma coisa, de, sei lá, né? Comer muito açúcar, né? Não sei o que que era, velho, mas ele tava muito, muito doidão nessa live. Todo mundo falou assim, cara, o Hornets, tipo, o que tá acontecendo com a galera do Hornets, né? Então, não esperava que o Kai Jones virasse notícia na off-season, mas até ele virou. É, cara, você não viu ainda pela sua Eu cara, vi, né? ele falou que ia ser trocado em breve, né? Cara, Ele, entre outras coisas, ele falou isso. Né? Que ia ser entre outras trocado em breve. coisas, né? Mas o vídeo é absolutamente É, imperdível, né? vidaço. E no meio disso, Ele tem uma essa alegria capilar, né, Gibas? Ele sempre tá com o cabelo muito festivo. é legal demais. Ele tem aquilo roxo, né? No caso, Tem. agora Agora verde. tá azul, aquele rosto dele tá azul. É É, isso. e ele, assim, muito agressivo, dá muita dunk na Summer League. Ele fez tipo uns 8 faltas por jogo, mas tudo bem também, né? Muita agressividade no jogo dele. Acho que tem outros bigs mais prontos pro Hornets, né? O Mark Williams e o Nick Richards, eu acho que eles estão à frente. Acho que o time ainda tem alguns jogadores, assim, que... Assim, além desse que a gente falou, né? Rola o Rozier, né? Muito importante. Acho que vai ser titular em algumas partidas na temporada. Seja no lugar na posição 2 ao lado do Lamelo, seja substituindo o Lamelo eventualmente. Tem o Cold Martin, suposto irmão bom, né, Gibas? É bom que se lembre disso aqui, Isso é importante ser dito, cara. porque o Hornets tinha os dois e, assim, o Cold, ele ficava... Não, o Cold não, o Caleb, ele ficava... Ele nem foi draftado, foi, né? O Cold que foi. E aí o Caleb ficava meio assim, você vai ficar porque a gente quer muito do seu irmão aqui, né? E aí depois, seu irmão não tá mais tão valorizado assim, já posso te liberar. E aí ele foi lá pro Heat e virou um craque, né? A gente viu o Isso é que um ele perigo. fez. A gente viu o que ele fez nesse último playoff. E aí, Givas, eu fico pensando, se o Hornets vai dizer, cara, precisamos dar mais protagonismo pro Cody, porque ele é o bom, né? Ou se o Heat vai tentar pegar de qualquer jeito, né? Falar, porra, se o ruim tá fazendo isso aqui, imagina o bom, né?
Então, tô bem curioso para ver como é que vai ser a temporada de Cody Martin, né? E aí, Gibas, depois que a gente passa desses 10 nomes que a gente falou, tratou até agora, aí começa a ficar meio lado B, né? Que aí a gente vai falar de Theo Maledon, de JT Thor, o Kai Jones, né? Que acho que vai ser trocado. O Bryce McGowens, um jogador draftado no passado, que teve poucas chances. E aí esses outros rookies que a gente falou agora, né? Que chegaram, né? O Nick Smith Jr., enfim. Não é uma rotação assim tão profunda, né? O que é um problema quando a gente pensa que Gordon Hayward perde muito jogo, LaMelo Ball tem perdido o jogo, né? Perdeu no ano de rookie, perdeu agora na última temporada. No ano que ele ficou inteiro, o time ganhou mais de 40 jogos, né? Ficou com campanha positiva. Então, é um time que não tem tantas alternativas, né? Que ajuda a explicar um pouco aquilo que você estava falando. Não é só simplesmente o LaMelo sair, porque quem entra, o comitê do pelo amor de Deus, às vezes precisa agir, né? Lucas, tem naquela sequência na semana em fúria do Kai Jones, ele brigou com torcedores nas redes sociais que falaram que os jogadores, os companheiros do time dele eram melhores do que ele, né? Ele ficou bem irritado e saiu respondendo, né? E aí um cara postou assim, o Nick Richards, é pra você ver como é que é o debate aí no Hornets, né? É tipo os minutinhos da galera do fundão, né? Nick Richards é melhor do que você, o cara postou, né? E aí ele respondeu, eu sou muito mais assertivo com a bola, fica tranquilo, né? E aí o James Penn mandou assim pra ele, o Mark Williams, tá tipo humilhando no Kai Jones, ele é muito melhor que você, ele vai fazer o time. Ele falou assim, me mostra um vídeo só do Mark Williams, o Kai Jones respondendo, girando para a esquerda com a mão esquerda e acertando o arremesso. Só um. Pode ser no college, em qualquer lugar. Me mostra um vídeo desse só. Ou seja, tô falando mal dos colegas de equipe nas redes sociais, tá gravando vídeo doidão. Não é um bom momento para ser Kai Jones, até porque perdeu a run do Bahamas, né? A run histórica do Bahamas. Mas enfim, pelo menos gerou algum grau de entretenimento aí nessa off-season meio caidaça do Charlotte Hornets, né? Que tem muito mais motivo para desapreço nosso do que apreço, né? Até uma pena, porque é uma das camisas que mais circularam no Brasil, aquela da abelhinha. Foi a primeira camisa de NBA que eu tive, viu, Lucas? Camisa do Charlotte Hornets. Eu mesmo escolhi, inclusive. Cara, tá sendo substituído, viu, esse apreço do Hornets. Claro, né? Pois é, mas acho que já é um processo assim já um pouco mais antigo do que simplesmente o passado recente, né? De perdão de Miles Bridges, se desfazer de Michael Jordan. Eu acho que é uma parada mais assim, cansou a abelhinha, sabe? A vespinha do Hornets, deu aquela cansada já. E aí agora jovem, né? O jovem gosta de urso, isso é fato, né? Acho que tá tendo muita saída de urso. E o Bulls, né? O Bulls parou de produzir vitórias, mas aí, assim, no ramo da indumentária, cada vez mais espetacular, né? O que a gente tem visto por aí de Chicago Bulls. Muito, muito legal mesmo, viu, Gibas? Muita roupa bonita de Bulls. Quando for o preview do Bulls, eu vou falar bastante sobre isso. O Nets talvez seja o próximo Hornets, né? Mas aí que tá, velho. O Nets, ele já é uma marquinha de roupa, né? Ele não mostra marca de só roupa. NBA. Não, ele é marca de roupa. O Nets é mais marca de roupa do que time da NBA, né? Então eu acho que não conta, né? A gente vai ser justo aqui. Tá. Mas o Hornets não é um pouco isso também? Bom, o Hornets tem a abelhinha, né? A abelhinha com bola de basquete. Então, você vê a abelhinha, você fica curioso. O Tá. que é isso aqui? É da NBA, beleza. Você vê o B do Nets, um preto e branco com B, Por você exemplo, o pensa, Lacoste. Você acha que as pessoas podem achar que é um time de NBA? Assim, não, porque é meio coxinha, né? é muito famosa, Tá, sabe? ok. Então, por exemplo, o, o Yankees. O Yankees é uma marca de boné. As pessoas não sabem que é um time de beisebol. Qual, Assim, de qual que maneira você tá geral, falando? o New York Yankees. Ele é uma marca de Não é uma boné. marca, não? Exato, né? As pessoas, assim, É um não time estão. também? É isso que você tá me É dizendo? isso. O boné veio do time, né? Essa que é as coisas que as pessoas não chegam a entender, né? Porque escapa um pouco, né? Então, assim, o Hornets claramente, time claramente leva a saber que é um time da NBA. O Nets, acho que não, né? E aí é uma pena isso porque. Cara, é muito louco. Desculpa até, mas é como é um assunto
tão profundo, eu acabo me remetendo a memórias, né? Ok. Quando comprei, assim, isso era nos idos de 90 e tantos, né? Minha primeira camisa. E foi 97, eu lembro com precisão, porque foi uma viagem que eu fiz com meu pai e tal. Nós paramos num shopping em Curitiba, a gente entrou e eu lembro, né? Eu me lembro que, assim, o Hornets tinha, assim, muitas fotos espalhadas de um jogador muito baixo e outro muito alto, né? Que era uma dinâmica, assim, que era por ser jogador, né? Mas podiam ser modelos, hoje a gente sabe que eram jogadores. Geralmente ficava Muggsy Bogues, Larry Johnson juntos, assim, né, nos cartazes, Sim. para ver se vendia uma roupinha, né? Então, me pego pensando às vezes nisso, viu, Lucas? E aliás, Gibas, tem um episódio do NBA das Minas que eu acho que é para apoiador, velho. Mas é muito legal que ele fala desse processo do Hornets, de marca mesmo, né? Que eles contrataram, pô, eu esqueci tudo que elas falaram, é uma coisa incrível. Eles contrataram um cara para fazer o rebranding, né? E ele trouxe essas cores ousadas, ele que botou essa ideia da NBA de, porra, vamos ser fashion aqui com o que a gente tem, né? E aí não foi à toa. É isso que eu quero dizer. Não foi à toa que o Hornets se tornou a grande roupa da NBA, né? Foi uma coisa de caso pensado, trabalho e estilista contratado, e enfim. Bem legal. NBA das Minas, gente. Sigam lá, muito legal mesmo o trabalho delas. Gibas, então, dito tudo isso que a gente disse agora, temos aqui uma certa dualidade a debater antes do over-under, né? Vamos lá, dualidade. Eu gosto de dualidade. Chiaro, As escuro. E Clara Escura é bom demais, velho. A Ah, Clarice ama também dualidade, né? Meu filho do meio. Ela vive acendendo ela e apagando curte? as luzes da casa. Gibas, o Hornets ele vem de uma temporada peba, 27 Ok. vitórias, né? Agora, antes dessa, quando tinha o Miles Bridges, né? E tinha o Lamelo inteiro, foi uma temporada de 43 vitórias. Você compara o time de 2021-22 com esse agora, o teórico time de agora, você não Ok. vê assim, perdeu fulano, perdeu cicrano, então tende a ser muito pior, né? Mas fica aquela questão, Lamelo vai jogar, Miles Bridges vai jogar, Gordon Hayward vai jogar, né? Brandon Miller vai ajudar, e aí isso nos traz a questão, né? Se é over ou se é under. É intrigante essa, viu? Porque a linha é 31,5. A Ok. linha é 31,5, seria um acréscimo de 5 vitórias em relação à temporada passada. É muito. Vou chegar nesse ponto. Eu acho que não parece muito por trazer de volta Lamelo com 70 e poucos jogos ao invés de 30. E Miles Bridges com, sei lá, 60 jogos ao invés de zero, além das peças jovens que você adicionou, né, em especial o Brandon Miller. Mas não me convence esse time, porque esse time também fica despercebido que ele trocou de técnico para um técnico que não conseguiu fazer o que queria, né? O Hornets, aquele de 43 vitórias, tinha um ataque excelente da NBA, era um dos melhores ataques da NBA, era o 9º ataque da NBA. Na temporada passada foi a 30ª, né? 30ª equipe em ataque, só tem 30, né? Então, vou botar na conta do Clifford aqui, Guilherme, o meu under de Hornets. Não que Perfeito. seja simplesmente culpa dele, mas eu não acho que esse é um time para ele. Eu vejo o Steve Clifford e vejo o elenco do Hornets e falo, cara, o que eles estão pensando aqui, velho? Eles não acompanharam quem é o Steve Clifford? Será que eles não sabem quem é o Lamelo? Sabe, o que esse time pode fazer de legal? E aí vou de under aqui, viu, Gibas? Steve Clifford me parece uma decisão muito Michael Jordan para esse Hornets. Gosto de como você pensa. É, Esse time tem muita questão, né? Ele vai Tem ser o primeiro muita. demitido da temporada. Tem isso. Minha Pode opinião. ser, porque é o novo dono, novo tudo, né? Assim, um time remodelado. Eu acho ele um bom técnico, tá? Queria dizer isso aqui. Eu acho ele um bom técnico. Mas é um time muito assim. Ele tá a uma lesão do Lamelo de ser um time de 14 vitórias. Porque quem que vai jogar daí? Né? É Palavras um time, médias. meio pelado de talento mesmo, né? O Calouro não é muito seguro que vai conseguir ser competitivo. Ah,
Não sei, viu, Lucas? Não sei. Não gosto muito desse time, não. Acho que é um time. Primeiro, né? Embora tenha um jogo muito plástico, com muito enterrado, tem os lances do Lamelo, que todo mundo que gosta de basquete gosta. Mas é um time que, assim, dispenso quando eu tô assistindo. Assim, tem outro jogo para ver, eu vejo, sabe? Não é o que mais me atrai, não. Então, sei, não me parece um time que vai defender bem, porque às vezes você tem um time que não tem muitos nomes, que não tem profundidade, mas você vê assim, pô, todo mundo aqui é meio defensor, né? Todo mundo aqui é team player, todo mundo trabalha pesado. Cara, e também não tem essa vibe, sabe? Esse time não tem vibe de que vai ganhar muito jogo, não, viu? Eu vou no under até meio seguro aqui, viu, Lucas? Assim, tô achando que vem para umas 26 vitórias aí. Como é um time de dono novo, tá? De repente até um shutdown aí durante a temporada para ser um tanking gostoso, né? Então, É um alerta, né, para a torcida do San Antonio. O San Antonio tem uma escolha do Hornets, né? A escolha do Hornets dessa temporada vai ser do San Antonio, a não ser que caia na loteria. Aí fica com o Hornets, né? Então a tendência é que o San Antonio não receba nessa temporada. Para a temporada seguinte também é protegida de loteria total, sabe? E aí, se não for para o San Antonio até a temporada seguinte, essa escolha para de existir como escolha de primeira rodada. E aí o Hornets vai pagar só escolhas de segunda rodada para o San Antonio, né? Então, compraram gato por lebre, viu, Gibas? é. Pode ser. É, acho que o Hornets está bem pronto para fazer dessa escolha uma lebraça, né? Uma lebraça. Lucas, antes de seguir, quero convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Esse é o endereço, vou repetir, hein, pausadamente, cafébelgrado.com.br. Ao digitar esse endereço, o que vai acontecer? Você vai cair no nosso site dentro da Orelo. O que é Orelo? Orelo é o nosso parceiro que organiza o nosso plano de financiamento coletivo. Por esse site, você assina o Café Belgrado, você desbloqueia os conteúdos para ouvir no Café Belgrado e por lá mesmo você ouve tudo. É um aplicativo, funciona no navegador também, mas é um aplicativo. Você tem acesso a todo o conteúdo que o Café Belgrado produz de áudio e é muito simples, né? Por lá você pode apoiar por cartão, por Pix. A partir de R$ 12 você desbloqueia todo o conteúdo de áudio que a gente produziu. E o Café Belgrado produz muitas séries de conteúdo exclusivo para apoiadores. Entra na descrição do episódio ou navega por lá mesmo que vocês vão ver. A partir de 23, a partir de 12 você desbloqueia todo o conteúdo de áudio. A partir de 23 você desbloqueia, claro. E ainda vem para o nosso grupo no Telegram, que chama Giannis, né? Um grupo de apoio para negar o inimigo sono. Muita gente, Lucas, no caso até eu, sofremos muito para ficar acordado ontem, né? Para ver o dinizismo, porque, pô, a rotina de Copa do Mundo de basquete me fazia dormir por volta das 11h15 para poder acordar às 5 e pouco inteiro, né? Teve jogo até que começou E 4h30, né? teve jogo começou 4h30. E aí, ontem, para ficar acordado até meia-noite e 45, né? Que foi a hora que acabou o jogo, eu não consegui, velho. 15 do segundo tempo, mesmo brasa de Diniz, desmaiei, né? Então, muita gente tem essa dificuldade quando começa a NBA, tá chegando a hora, então já se prepare aí. Você vem para o nosso grupo de apoio, né? Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo, o Sono, a sigla para Giannis. E nesse grupo você vai ter pessoas lutando também, né? Às vezes as pessoas pedem, como eu estava lá ontem, estava conversando com o pessoal e dormi com o celular na mão. Acontece também, mas a gente está lutando sempre para ter companhia nas madrugadas, mas não só nas madrugadas, né? De dia também, de tarde também. Gostou do que viu, Gibas, do time do Diniz ontem? Ontem não, né? Ontem não foi um jogo legal. Achei até que criou bastante no primeiro tempo, né? Teve bastante chance. Aí depois dormi, né? Então, não sei, não vi nem o gol ainda. Não sei como é que foi. Cara, foi um gol de Tite, né? É, cabeça? Escanteio, gol do Marquinhos de cabeça. Boa. Tudo bem, assim, né? Ganhar do Peru fora não é fácil, não, né? É uma. Pro Brasil é muito Agora, fácil, né, Gibas? O Brasil nunca perdeu pro Peru. é, Fora de casa, a única vez foi 53, né? De lá pra cá, o pro Brasil nunca Brasil é um perdeu pouco pro Peru. fácil. E o Mas assim, Tite ganhou de 4 a acho, 0 na última eliminatória, viu? Cara, o acho Tite que. deixou Eu vou falar uma coisa aqui do Tite, viu, Gibas? Não sou um fã de Tite, não. Mas ele deixou pro Diniz, velho, um sapato difícil de você calçar, viu? E caber, né? Porque, tipo assim, vai ver a temporada passada, a eliminatória passada, aí, fora de casa contra o Peru, 4 a 0, sei lá, fora de casa contra o Uruguai, ganhou, fora de casa, sabe?
Puta vitória, velho. Não dá nem pra dizer assim, pelo menos agora tá melhor. Não tá bem, mas lembra como era com o Tite, né? Não dá nem pra dizer isso por enquanto, né? E assim, na verdade, para superar o Tite, ele tem que chegar às quartas da Copa do Mundo e ganhar o jogo. É. Até lá não vai esperar, né? Porque o resto o Tite fez tudo, velho. O resto o Tite fez tudo. O que ele pode superar? A parte estética, né? E ontem não foi o caso, né? Ontem foi um jogo bem amarradinho. Agora é difícil também, né? Um jogo jogou na sexta, jogou ontem, treinou, o time se apresentou acho que na segunda, teve 3 treinos, e aí já voltaram todos para os times de onde estão, né? Tal. Enfim. Queria seleção Lucas! permanente? Toparia? Até que não, só entendo assim que a parte estética não chegar é normal, né? Talvez em competições com mais tempo para preparação a gente veja um pouco mais, mas não é o caso, né? O que a gente quer é já. Eu quero já. Então assim, gostou? Nem tanto, mas pelo menos ganhou, Ok. dá mais tempo aí pro dinizismo. Tô fechado com o dinizismo, viu, Lucas? Vamos ver onde isso vai dar. Gibas, seguinte, ó. Ontem tivemos um apoiador, né? Chegou um apoiador pro Belgradão, o Marcelo Kenji. Ô, Kenji, cara, você salvou, velho. Se você não tivesse chegado, ninguém chegaria. Embora algumas pessoas tenham achado o caminho de casa, né? O caminho da porta de saída. Infelizmente, a gente tenta esconder a porta de saída, as pessoas acham, viu, Gibas? Então, por favor, apoie o Café Belgrado, tudo aquilo que o Gibas falou, né? cafébelgrado.com.br. Vem para o nosso plano de apoio. Se possível, vem para o Giannis, que você não vai se arrepender. Vai ser sempre muito divertido acompanhar qualquer evento esportivo ou não, junto das pessoas maravilhosas lá do Giannis. Se você gosta do Café Belgrado, se você escuta todos os dias aqui o Café Belgrado, cara, eu não tenho dúvida de que você vai se dar muito bem lá no nosso grupo do Telegram. Gibas, falando mais de Hornets, falando um pouquinho mais de Hornets, me dá um cenário, assim, em que as coisas funcionem pro Hornets. Me dá um cenário onde Brandon Miller. Brandon Miller? É, assim, o Me fala Lamelo saudável e Brandon Miller, Paul George. Ótimo. Me fala o lado bom do Brandon Miller. Tipo assim, o Brandon Miller, a gente olha só o pessoal falando que ele não deveria ser segunda escolha. Tá aqui porque que ele foi segunda escolha. Nesse primeiro ano, ele já mostrou que ele pode fazer isso, isso e isso. O que seria isso do Brandon Miller, Gibas? É um defensor atlético e que defende múltiplas posições por conta do tamanho. Não 100% eficiente, mas que consegue impor alguma dificuldade. E ofensivo, um segundo ball handler do time capaz de criar, de produzir em alto volume, jogar 1 contra 1, de matar as bolas livres, ele vai ter muito chute livre. Ele vai matar a bola, Gibas? Ele mata a bola? Matar bola? Ele vai matar a bola. Ele vai matar a bola. Quando domina, mata a bola. Ele tem uma inspiração, que ele fala muito sobre isso e até recebeu... Ele fala de maneiras excessivas sobre isso. É excessiva sobre isso. E recebeu um apadrinhamento da pessoa em questão, que foi Paul George, né? Segundo ele, o Paul George é o GOAT, é o melhor jogador que ele já viu. Eu acho que ele se confundiu, né? Que na preparação para o draft, os agentes, as pessoas que ao redor do jogador, eles costumam falar para os jogadores, tem isso, eu já notei isso, assim, que é para eles citarem jogadores que são parecidos com ele como referência, porque a grande questão da NBA, Lucas, muitas vezes é assim, o time da NBA olha para um jogador, isso desde sempre, até por isso que lá atrás tinha aquelas comparações, né, comparações de NBA. Eles querem olhar para um jovem e falar assim, tá, mas quem que é ele na NBA? Me dá um exemplo, né? E falaram para ele repetir a exaustão Paul George, para isso ficar na cabeça das pessoas, né? Então toda vez que eles falam, quem é o Brandon Miller na NBA? É o Paul George. E acho que ele exagerou um pouco, né? Ele chegou a falar que o Paul George era o GOAT. Falou na frente do Michael Jordan isso. Enfim. E aí ele acabou sendo entrevistado no podcast do Paul. Cara, a lista de entrevistados do podcast do Paul George é insana, velho. Vai de Brandon Miller a Jerry West, passando pelo dono lá do Clippers, como é que é o nome dele? Steven Ballmer. É impressionante. Podcast with P, acho que é isso o nome do podcast dele. Cara, é incrível. É Podcast P, with Paul George. Cara, é um caminhão de convidado que você fala assim, que é isso, velho? O cara consegue um convidado muito foda. Sim, né? Ele é o Paul George, ele é uma estrela da NBA. E aí, pô, recomendo pra quem não curte. Já teve lá Klay Thompson recentemente, foi incrível esse episódio. Teve Stephen A. Smith, claro, né? Porra, episódio maravilhoso.
entre outros, velho. Era um baita podcast. E nesse podcast com o Brandon Miller, ele começa a dar conselhos pro Brandon Miller, né? Das coisas que fazer e tal. Então ele meio que vira não fala que eu sou o GOAT, esse tipo de coisa, né? ele vira o padrinho, assim, né? Vira uma espécie de padrinho do Brandon Miller. Ele até fala, né, que é uma coisa que o Kobe foi com ele, assim, que ele acha bem legal, que ele tem a possibilidade de ser com novas gerações que estão chegando, assim, dá um carinho especial. Então ele falou, vou te passar no telefone, você me liga quando você quiser, qualquer hora, qualquer coisa que você precisar. Foi bonita a cena, assim, né? Então eu tô meio na torcida por ele, porque eu sou um grande fã do Paul George, né? Sou bastante admirador do Paul George. Então tô intrigado, assim, com essa possibilidade dele ser um bom jogador tipo o Paul George. Ele acabou me convencendo nesse caminho. Então tem esse caminho, Lucas. O Paul George não foi um talento imediato, né? Desde que pisou na NBA. Ele foi um jogador que foi evoluindo, até que virou o Super Paul George, né? Um dos melhores jogadores da posição, um dos melhores jogadores da geração na sua posição, inclusive. Acho que o Brandon Miller tem essa possibilidade. Acho, Lucas, que ele é um pouco mais... O handling dele é um pouco mais limpo do que o do Paul George. Do Paul George não é tão limpo o handling. Foi ficando, né? Foi ficando. Hoje claro. Mas acho que como prospecto mais empolgante, assim, mais bem terminado do que chegou o Paul George. Ele é um ótimo o Paul George chega numa época que no draft eles não procuravam exatamente isso, né? O Paul George ajuda muito a que as pessoas procurem o próximo Paul George, né? É isso. As pessoas não sabiam que queriam o Paul George. E assim, ele tem 2,6 metros. E assim, eu comentei aqui no podcast de ontem sobre o Jabari Smith, né? Que tem mais que isso, acho que o Jabari tem 2,8, né? Cara, o 2,6 do Brandon Miller, você não pega que é 2,6. Você realmente acha que é um wing de 1,98, assim. Ele realmente é muito, muito leve, muito lépido. Ele é impressionante. Então, fora isso, Gibas, 2,16 de wingspan, né? Olha o tamanho do braço desse cara, velho. É assim, tem motivo para 40% no catch and shoot. Que é o que ele vai precisar. Ser o criador secundário significa que o Lamelo deixou ele livre, ele vai matar essa bola. É uma linha mais próxima, mas acho que o range dele é bem aceitável para a NBA também. Acho que ele vai chutar muito. E desde o drible também é um bom criador, também é um bom chutador. Então, tem um cenário que ele é um bom jogador, Lucas. E acontecendo isso tudo, ele entra na briga para calor do ano. Acho que é um time que tem espaço para isso, tem espaço para ele produzir em alto volume. Assim, acho que bom jogador ele é, de todo jeito. Né? Ele não vai, acho que vai ter tempo de quadra, não. Né? Não tem cara de bust. Tem cara de demorar um pouquinho, sabe? Assim, Pode ser. Um pouco que foi o do Pistons do ano passado, Ivy. Tem um pouco disso, sabe? Ok. Talvez demore um pouquinho. Um delayzinho, né? Talvez. A velocidade assim, do jogo. Mas talvez seja mais rápido do que a gente imagina, né? Pode ser sim. É diferente do Jalen Ivey. É outro tipo de jogador, né? É um tipo de jogador que você deixa em quadra porque ele é muito grande, ele dá um jeito de defender. Se ele já chegar metendo essa bola, velho, já é assim, Fica já é meio caminho também. andado. Fica em quadra. Ele não precisa da bola, né? É. Ele não precisa de ficar com a bola o tempo todo no ataque. Ele pode pegar na bola uma vez no ataque e chutar, que ele vai ser eficiente. Então, assim, tem esse cenário, Lucas. Esse é um cenário em que as coisas podem acontecer. Não acho impossível, não. Se aproximando desse cenário, dá pro Hornets sonhar com playoff? Não dá, não. Ok. Porque tem uma odd de 5,80 pro Hornets pegar playoff, né? Pô, tá muito baixa essa odd pra não tá tão tanto crocante, de coisa que tem que acontecer. não tá tão crocante não, mas enfim, né? Se você é um savant das odds, né? Tá aí. Uma odd que pode ser crocante, né? Agora é bom lembrar, né? Que o Hornets antes disso ia pra play-in e perdia no play-in, né? Sempre uma surra muito grande, né? Então é bom que garanta logo um playoff direto para não passar por esses perrengues. Gibas, caso cesse, né? Vamos usar o cesse? Adoro o cesse, Gibas. Caso cesse, né? Uma peça de entretenimento brasa. Eu vou trazer aqui minha leitura, tá, Gibas? Enquanto você pensa aí, porque eu sei que você nunca chega pro podcast pensando assim, já decidi. Por que eu vou decidir antes? Porque é a nossa conversa que me leva para os caminhos, entende? Exato. Agora, o que eu sinto do Hornets? Me parece um pouco, e aí eu vou
não quero roubar, né? Mas, enfim, me parece um pouco quando você vai estar assistindo o Scooby-Doo e o Fred tira a máscara, e E é o normalmente é uma Fred ainda. pessoa... Não, tem um meme, né, que é exatamente a pessoa Ok. de quem ele tirou a máscara. O Fred tira a máscara do vilão, tá, Gibas? Mas tem esse meme que tira e é o Fred, né? Mas, enfim, tira a máscara e normalmente é exatamente a pessoa que era óbvia que fosse, sabe? Você que assistiu o episódio, o Scooby-Doo tem esse problema, né? Porque sempre a galera do Scooby-Doo é a mesma. E aí o que muda são os outros personagens. E eles precisam dar tempo de tela pro vilão, né? Para as pessoas entenderem as motivações do vilão. Então sempre eles dão tempo de tela pro vilão e você meio que sabe, cara, isso aqui provavelmente é o vilão, né? Porque, enfim, por que ele tá aparecendo tanto se ele não for o vilão, né? Então tem esse drama aí da imprevisibilidade do Scooby-Doo. Só que o Scooby-Doo não é um peça de entretenimento brasileiro, né? Então eu não posso utilizar aqui. Hum. Então o que eu acho que pode ser o Hornets? Lembra aquela fase que a Globo e outras empresas traziam um programa completamente importado dos Estados Unidos? Como Tipo The normalmente reality. Voice. The Voice, BBB, etc. Então eles trazem, né, exatamente a mesma coisa. E se você assistir, você, pô, sente que é a mesma coisa, né? É difícil você criar uma coisa que não seja aquela coisa que você trouxe, né? Porque você traz, e às vezes até por contrato você tem que deixar igual, né? Então, essa mudança de bastão do dono do Hornets e tal, até o momento que me parece assim, mudamos, olha só nossas mudanças, né? E é exatamente a mesma coisa, né? Então tô sentindo que vai por essa vibe aqui, uma equipe que acho que ainda vai demorar muito, né? Os primeiros movimentos não são assim de vamos nos reinventar de verdade, né? Agora, quem sabe, né? Você pega o BBB hoje e ele é muito mais Brasil do que Big Brother, né? Acho que não dá para É. você tirar o Brasil do BBB, né? Embora ele tenha chegado com outra vibe, né? Lembra quando o Big Brother as pessoas defendiam assim, não, tem que assistir o Big Brother porque você tá estudando a complexidade humana, né? E aí, Essa época aí passou, né? Por sorte passou. uns 3 Big Brother e a gente já tava, quero ver o Brasil, né? Quero ver, sei lá, esculhambação do Brasil. O Brasil tá lascado, né? Gibas, conseguiu aí pensar numa peça do entretenimento brasa? Cara, eu tava pensando um pouco em quando o Otaviano Costa assume o programa do Luciano Huck, né? Lá na Band. O H, né? Era o H do Luciano Huck, era um programa ali que cumpriu Otaviano Costa é aquele da cabeça branca ou eu tô confundindo, velho? Cara, o Otaviano Costa até foi o que tá cabeça branca, recentemente foi notícia por motivos exóticos, né? Não quero nem entrar em detalhes aqui. E eu sei que nesse momento você tá procurando Otaviano Costa notícias, Não, eu tô vendo se infelizmente é você ele, vai. mas não é esse que eu tô pensando. Tem outro que é tipo Otávio um Mesquita, você tá Otávio pensando. Mesquita. Não, Otávio Obrigado, Mesquita Guilherme. não é o Hornets. Vai ter um time que eu acho que pode ser aqueles programas que o Otávio Ok. Mesquita fazia. Mas o Otaviano Costa, quando ele chega na Band, é quando o Luciano Huck sai pra Globo, né? Você leu a notícia, né? Que ele foi. Acabei de ver aqui essa Eu manchete. não quero que você fale a respeito, tá, Lucas? Ok. Mas acho que os nossos ouvintes vão saber, vão procurar também, né? Enfim. E o Meu boné Otaviano tá Costa, diferente. o Otaviano Costa, ele assume aquele horário, naquela faixa de horário. O Luciano Huck ele chegou com uma missão assim com uma audácia, né? Que ele competia com as novelas da Globo e entregava um programa na Band, né? E para isso ele É, usava Tiazinha, Feiticeira, feiticeira. bandas ao vivo, né? Muitas bandas de rock, né? Ao vivo. Era um programa jovem, né? Da época que a gente era jovem. Sim, a nossa juventude era bem perigosa mentalmente, assim, né? Bem Sim. atrapalhada. E recebia esse tipo de informação como um entretenimento de qualidade, né? Pra você ver como é que era, né? Fala-se pouco sobre essa parte. Fala-se muito dos anos 90, Lucas, mas não fala muito ali da virada do século já, né? Isso aí já Ficou mesmo pacote, né? isso é final dos anos 90 ainda, né? Luciano Huck na Band. E aí ele sai. E aí chega o Otaviano Costa, né? O Otaviano Costa chega para assumir o lugar do Luciano Huck, mas aí ele tenta dar sua própria roupagem. Mas assim, no final, ainda era um pouco o Luciano Huck, sabe? Mas era só que era nas mãos do Otaviano Costa. Então, era um Ok. programa que eu não tinha muito interesse em assistir.
É, Gibas, é realmente anos 90, Luciano Huck, viu? final dos anos 90, né? Eu tô vendo o Costa pegou a virada ali. E aí ele mudou até pra O+, tipo O Ó, positivo. positivo era o nome do programa. Ó, positivo. Tinha até uma musiquinha assim. Caraca, você E, tá bem é, por dentro, né? pô, como eu falei pra você, teve um período ali da minha vida que eu assistia muita TV aberta, mas muita mesmo, assim. E, enfim, tinha coisas assim, né, cara? Então, foi um período difícil, viu, da vida nacional. Mas é uma mudança pra pior, então, né? Cara, é supostamente pra pior, porque assim, mas Ok. será que não é assim? Porque precisa acabar isso mesmo, sabe? Então acabou sendo melhor, né? Transformar É o bom porque pior, acabou, entendeu? excelente. É tão ruim que deu lugar ao novo, né? E hoje o que a Band faz? Ela O vende para Hornets já passou igrejas por isso, né? evangélicas, né? O Hornets Hornet. já passou por isso, virou Pelicans, e aí tiraram de lá, né? É. Virou Pelicans fora e depois fizeram, vamos trazer o H de volta. E aí Cara, você trouxeram. lembra que tinha os gêmeos do H? Ou eu não sei se é do H ou do O positivo agora, né? Que era tipo Não. a vez. Porque falava assim, pô, esse tá muito machista, né? Esse programa é muito Ah, machista. E qual que era a resposta? Pô, é muito machista, exposição da mulher, da cultura do machismo e tal. Qual que foi a resposta, né? Não é assim, cara, vamos dar dignidade para as personagens mulheres, né? Não, qual que foi? Vamos botar dois homens de sunga aqui, né? E aí eles criaram os direitos gêmeos. Você não, iguais. você não lembra dos gêmeos, cara? Cara, pode ser que esteja desbloqueando algumas memórias minhas, mas a tendência é Cara, que eu não assistisse muito. cara, tinha dois gêmeos que ficavam lá seminus e faziam as brincadeiras sensuais, assim. E, enfim. Fazia o equivalente ao que fazia a Joana Prado, né? A feiticeira e a tiazinha. Eu acho que esses caras foram parar na casa dos artistas da vida, não foram? Ah, certamente, cara. Cara, em algum lugar eles foram parar, né? Porque, Cara, enfim. tem artigo desse ano sobre ele, ó. Lembra deles? Gêmeos Flávio e Gustavo, após tremendo sucesso, sumiram da TV e hoje estão assim. Quer saber como é que eles estão, Pô, Gibas? mas devem estar bem bonitos ainda, né? Porque a profissão deles é ser bonito. Pô. Deixa eu ver aqui como é que eles estão. Chegaram a fazer parte da Casa dos Artistas, mas foram separados, né? Um participou de uma Ih, temporada e outros em rapaz. outra. Como eles estão hoje em Tristíssimo. dia? Eles estão em Miami, Gibas. Olha aí. Eles são corretores de imóveis de luxo. Olha Inclusive aí. atendem celebridades brasileiras. Que legal, pô. Tiveram uma virada na carreira, não precisam mais ficar seminudos nos Venderam palcos. mais de 80 apartamentos de luxo na Flórida. Caraca, se eles estão ganhando comissãozinha 10% que ganha, tá O legal, hein? Gustavo Mendonça também faz publicação paga, viu, Gibas? Talvez a gente possa anunciar o Belgradão no Insta deles. Pô, como é que é? O Gustavo e Pô, já. Flávio. Flávio e Gustavo. Um salve aí É. pros gêmeos, hein? Lucas, é meio que isso o Hornets, viu? Na minha opinião, assim. É a opinião Cara, que eu que tenho. pena que eles se desfizeram do Caleb Martin, né? Poderiam estar fazendo, traçando paralelos incríveis aqui nesse momento. Cara, os caras tiveram uma trajetória digna aí, né? Ocuparam espaço na TV quando Você acha que o foi. Cody Martin pode vender apartamentos de luxo, Gibas? Ele tem talento pra isso, Lucas. Ele já tá em Miami, né? O Caleb, então é só O ele ir lá. Caleb, será que ele comprou um apartamento gêmeo? É bom a gente ficar atento a esse movimento, né? Tem destaque final, Lucas? Cara, meu destaque final é o seguinte: apoie o Café Belgrado para ter acesso a muito conteúdo exclusivo e principalmente ajudar o projeto a se manter. cafébelgrado.com.br. Esse foi o quinto episódio do preview da KTO, faltam 25 ainda. Então, assim, se você aprecia que o Belgradão faça esse tipo de movimento, né, esse tipo de conteúdo, cara, vamos falar dos 30 times de maneira única, exclusiva, projetando a próxima temporada, você que gosta de conteúdos, quer que o Belgradão continue produzindo esse tipo de conteúdo, melhor maneira, né? Aliás, a única maneira disso acontecer é você entrar em cafébelgrado.com.br, se tornar um apoiador. No pelo menos, Gibas, no ramo do pelo menos, se você ainda não vai ser apoiador agora, escuta pelo Aurelo, né? Baixa o aplicativo do Aurelo, escuta por lá, que o Aurelo remunera em alguns centavos bem mais relevantes do que os do YouTube, por exemplo. Então escuta em cafébelgrado.com.br, você já dá uma ajudinha para o Belgradão, mas lógico, né? Se puder dar aquela força, vem a partir de R$ 12 plano de apoio. 23 você entra nas nossas vidas definitivamente. Gibas, enquanto gravávamos aqui, o Pedrinho Dantas, né? O Pedro Dantas voltou a apoiar o Belgradão, se torna novamente apoiador do Café Belgrado. Um salve para Pedro Dantas.
Lucas, o reforço, né? Por favor, apoiem o Café Belgrado. E o meu destaque final, na verdade, são alguns, hein? Tenho Fala de múltiplos destaques. Paulistão, Gibas. Fala de Paulistão. Pô, o jogo legal ontem, hein? São Paulo acabou vencendo a equipe de Franca e avançou. Na verdade, ninguém Perdeu avançou, né? cedo nessa temporada, Frank, hein? Perdeu cedo, perdeu cedo. E já com os caras do Mundial, né? Jorginho e Lucas Dias estavam em quadra. Agora tem a segunda fase. Cara, o campeonato é muito esquisito, viu? Então eu vou É. falar o seguinte: os times vão jogar muitos jogos ainda e vai reclassificar e aí depois vai para playoff, tá? Vou explicar assim que é mais simples. Todo mundo se Mas classificou até agora, ou não? não, sim. Só dividiu os próximos Sim. cruzamentos e definiu quem que vai ocupar 5 primeiras posições no Paulista e os outros. Aí eles vão disputar entre si a ordem dos 5 primeiros. Cara, não explica não, Gibas. O pessoal Tá. não vai levar a sério se você explicar. Tá, então, o Campeonato Paulista vai meio doideira. O NBB decidiu sua primeira rodada, né? Anunciou sexta-feira, 13 de dezembro, 13 de outubro, exatamente um mês, daqui a um mês. Flamengo e Minas abre a competição no Rio de Janeiro. Flamengo e Minas, hein? Flamengo e Minas é o primeiro jogo do NBB. Antes disso, Interligas. Lembrando, hein? Riachuelo e Pato, vou comentar 7 horas na sexta no canal do YouTube do NBB. Lucas, outras notícias são a chegada das equipes que fizeram bela campanha, né? Na Copa do Mundo de Basquete, a Letônia teve uma chegada incrível, emocionante. Quem chegou também foi a Sérvia, vice-campeã do mundo, recebida por uma multidão, muito emocionada, todo mundo. Cara, e de repente, era festa da recepção dos vice-campeões do mundo. E de repente entrou o Djokovic, velho, com o troféu. E foi uma Muito loucura. A massa. imagem é impressionante, né? Não torci pro Djokovic, né? Mas, cara, a imagem é impressionante. Se você Cara, puder o ver aí. Djokovic, ele pode dar um troféu para cada jogador da Sérvia, se quiser, né? Pô, O de bicho, Grand Slam. toda semana ele ganha um grande slam, velho. É impressionante esse maluco, velho. E o Jokic apareceu na festa, Lucas, dos jogadores dançando. Nu, semi-nu. Sem camisa, vai. Gibas, inclusive, Kyrie Irving, né? Foi dar os parabéns pro Djokovic, ressaltando não sua qualidade esportiva, mas o fato dele não ter tomado vacina, né? O Kyrie Uma disse nota triste. textualmente. Cara, aquilo não é fake, não? Porque você que me mandou, eu posso confiar nesse print? Pode confiar, Gibbs. Infelizmente pode confiar. O Kyrie postou, ele não tomou vacina e foi campeão do US Open. Vai ser igual com a gente. Cara, inacreditável. Parece um meme, parece que ele tá, tipo, qual é a coisa mais Kyrie? A pessoa zoando falaria isso. E aí o Kyrie faz isso. Outra informação, né? Outra Não, informação. mas antes dessa, né? Iago também chegou na Sérvia, postou, meteu o coração para Belgrado. Então, assim, o homem já chegou dando sorte, né? Porque o dia que ele chega, é uma grande festa já na cidade. E tá bem empolgado, né? Tá particularmente empolgado aí com a competição. Lucas, outra informação, né? Importante também no ranking da FIBA feminina, ranking de basquete feminino da FIBA, o Brasil subiu, viu? O Brasil subiu do 7º para o 8º lugar. Oh, desculpa, do Porra, isso é oitavo. subir. Não, desculpa. O Brasil subiu para o 8º lugar, subiu 7 posições. O Brasil estava em 15º, agora o Brasil é o 8º, né? Subiu do 7º para o 8º é ótimo. Então vou repetir, tá? Para não ficar confuso. O Brasil subiu do 15º para o 8º lugar com o título da America Cup. Isso é ótimo para as nossas pretensões de sorteios futuros aí. Tem um pré-olímpico que se avizinha que, cara, a FIBA é meio confusa, né? Como elas definem as coisas, mas O o ranking é um pré-olímpico. fator. O pré-olímpico pode ser no Brasil, já assim, saiu de garantido no Rio de Janeiro para pode e deve ser no Brasil, né? Mas É, por ser exatamente nas datas do carnaval, criam-se alguns complicadores, né? A informação que tem circulado é que deve ser no Brasil, chance muito alta de ser no Brasil e possivelmente não no Rio de Janeiro. Então, assim, ninguém saia comprando passagem. Para falar a verdade aqui, que você torce para que seja em Fortaleza, né? Adoraria que fosse em Fortaleza. topo. Eu vou, hein? Pô, vem, só vem, vai ser bom demais. O ranking masculino ainda não atualizou, continua com a atualização de fevereiro de 2023. Vai definir muita coisa de pré-olímpico esse ranking, então fiquem atentos, viu? É isso.
E, Lucas, a última que eu tenho para agora, né? Certamente vou ter outras em breve, mas aí a gente fala nos próximos, né? Mas é o seguinte, hein? Nemias Quetá, nosso popular Quetão, o jogador português da NBA, foi dispensado pelo Sacramento Kings. E, Lucas, aprendi com os irmãos portugueses lá no Twitter que isso é uma boa notícia, tá? A princípio eu recebi a notícia com tristeza, Sim. Tem que mas eles deixar o estão inimigo falando. agir, né, Guilherme? Não, não é para ficar triste, é para ficar feliz, porque agora ele vai poder assinar em outro time. Os caras não botavam ele para jogar, jogou 2 anos por colar por lá, jogou 20 jogos apenas, né? O Nemias, que é um dos destaques da G-League do Kings, é um cara que tem muito potencial, todo mundo quer ver, e o Kings não botava para jogo, agora assinou com o Ele Javal tem Magui, 150 minutos de NBA, o que tá. é muito pouco, né? Então precisamos de mais Quetão. Vamos ficar na torcida para sair logo o novo time dele, né? Senão, pô, não vai ter valido a pena não ficar triste, né? Então vamos ficar. Vou ficar parcialmente triste, então, pode ser? Então, fica Acho aí. assim, Big legítimo, assim, não deve ter tanta dificuldade para encaixar em time da Euroliga, se precisar, sabe? Mas eu tenho a impressão que o futuro dele vai ser brigar mais um pouco na G-League, viu? Porque os times lá já estão mais ou menos organizados, né? Fecharam elenco, alocaram grana. E acho que o Ketá tem o perfil, assim, sabe? De cara que consegue, em algum momento, emplacar uma temporadinha na NBA. Então acho que os agentes dele vão falar, pô, vamos ficar aqui mais um tempo, né? Tem time na G-League te querendo. Acho que essa vai ser a tendência momentânea, viu, Gibas? Vamos torcer para isso. Valeu. Espalhem por aí que vocês ouvem o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, cafébelgrado.com.br. A gente se vê, hein? A gente se vê.